Senhor Jesus. Agradeço o convite mais uma vez, estar aqui na Comunidade Cura, uma bênção, pastor Rodrigo, toda a equipe pastoral, sua família também, pastoral. Uma alegria participar do que Deus está fazendo aqui, irmãos. Quantos receberam muito nesses dias aqui, dá um glória a Deus aí. Eu creio. Nós recebemos um pouquinho só, com algum acesso que nós tivemos lá na internet. Minha esposa me mostrou, ó, tá uma bênção lá. Nós estávamos viajando, mas vimos um pouco do ambiente, das palavras que estavam sendo liberadas. Então, mesmo de longe, a gente sente um pouquinho, muito pouco. E viemos para participar com vocês dessa festa, irmãos. É maravilhoso demais. Estamos muito felizes. Trago o abraço da nossa igreja. Os nossos irmãos estão lá reunidos neste momento. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 10. Os irmãos já ouviram nesses dias sobre unidade, discipulado, intencionalidade, amém? Mais o quê? Amor, família, glória a Deus, glória a Deus. Porque na verdade, amado, maturidade é um processo de Deus que só termina quando nós chegarmos na eternidade. O Senhor está nos amadurecendo, amém? Porque o propósito de Deus para a sua vida não é te tornar um melhor crente, mas é te tornar mais parecido com Jesus. É te tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Esse é o propósito de Deus, o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, visa a glória de Cristo na igreja. As pessoas precisam chegar aqui e ver Cristo em você, ver Cristo na nossa unidade, ver Cristo no nosso louvor, ver Cristo no nosso amor. Então, o propósito de Deus é que Cristo seja visto através da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós queremos trazer uma palavra que também está ligada ao tema de maturidade, mas nós queremos falar um pouco sobre a missão. E Deus me deu uma palavra sobre esse tema, maturidade espiritual. O privilégio da missão de Deus, amém? O privilégio da missão de Deus. Quanto mais maduro eu e você formos, mais nós vamos entender o chamado como um privilégio. Não é um esforço, não é um peso, mas o chamado de Deus é um privilégio. Ser igreja é um privilégio. Ser discípulo de Jesus é um privilégio. Ser membro da comunidade cura é um privilégio. Quantos podem dar um aleluia aí? Quanto mais maturidade, mais você enxerga como privilégio o ser parte da família de Deus. Quando nós somos muito novinhos, a gente é até feliz com a família, mas o pai pede uma coisa, a mãe pede uma coisa, parece que a gente faz aquilo com um pouco de má vontade, eu não sei, pelo menos alguns, né, irmãos? Tem criança melhor. Mas quanto mais você vai amadurecendo, você vai olhando para os seus pais e vendo que você teve o privilégio de tê-los como pais. Você os olha com mais gratidão, com mais honra, com mais alegria. Você começa a agradecer a Deus todos os dias pelos seus pais. Quantos aqui, cada ano que passa, você é mais grato pelos seus pais? Isso é maturidade. Quando vai passando o tempo e você continua murmurando dos seus pais, isso mostra infantilidade, imaturidade. Quando você continua reclamando pelas mesmas coisas, talvez porque seus pais erram e erraram, você continua imaturo. Mas quanto mais maduro, mais gratos nós somos pela família espiritual, pela família natural. Nós somos gratos porque Deus nos deu pais. E se Deus não nos deu, nós somos gratos porque Deus se revelou a nós e Ele é o nosso Pai. E Ele supre as necessidades que o nosso pai e a nossa mãe não deram. Quando eu me converti, o meu pai, ele sempre foi um bom pai, mas sempre teve mais limitado nos afetos. E quando eu me converti, eu entendi que aquilo era uma falta. Até que eu comecei a buscar o Senhor, e o Senhor começou a me revelar que Deus supre todas as necessidades que os nossos pais biológicos deixam sobre nós. Amém? E aos poucos Deus foi enchendo o meu coração de amor. E eu, conhecendo a Jesus, Deus me mostrou que eu tinha que revelar o amor dele para o meu pai. Meu pai ainda não conhecia o Senhor. E eu tive a alegria de, depois de 10 anos de convertido, orando pelo meu pai, eu ter o privilégio de batizar o meu pai. E hoje, quando eu olho na igreja, vejo meu pai e minha mãe são diáconos na igreja, servindo ao Senhor. Cada dia que passa, eu sou mais grato.
Isso é um sinal de maturidade, que Deus aumente isso na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? Então diga comigo, quanto mais maturidade, mais eu enxergo o privilégio da missão de Deus, amém? Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 6. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor está falando com a tua igreja. Nesses dias, ó Pai, que o Senhor está sendo neste lugar invocado, glorificado, a tua palavra pregada, quantas revelações o Senhor está determinando sobre o teu povo. E nós oramos para que cada revelação seja guardada, cultivada, enraizada no nosso coração. Que as palavras que têm sido liberadas neste lugar não se percam, não sejam roubadas pela ave de rapina e nem sejam sufocadas pelo amor deste mundo e pelas tribulações deste mundo. Oramos que o Senhor continue falando conosco, Pai, porque essa é a tua vontade, em cada ajuntamento solene da tua igreja, liberar a tua palavra viva e glorificar o nome de Jesus. Nós te pedimos assim no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus ensinava a palavra. O nosso Senhor Jesus pregava, o nosso Senhor Jesus curava, o nosso Senhor Jesus libertava vidas, mas, irmãos, Jesus chamava as pessoas para um compromisso com Ele. Muitas pessoas ouviram Jesus, como vocês estão ouvindo aqui, ensinos maravilhosos da parte do Senhor, mas não perceberam que o Senhor tinha um propósito, chamá-los para uma aliança, para um comprometimento, para um relacionamento que os amadureceria em Cristo até a volta do Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 10 nos mostra um momento como este, onde Jesus está chamando pessoas, onde Ele está convocando, aqui Ele não está ensinando, aqui Ele não está curando, aqui Ele está dizendo, olha, é o momento agora de vocês virem a mim e se comprometerem com a minha vida, com a minha presença e com a minha missão. É o momento agora de vocês se envolverem com a minha obra, não é só ficar ouvindo, não é só ficar recebendo, mas agora é hora de vocês se envolver, se comprometer e dar daquilo que eu estou dando a vocês. Quantos querem amadurecer com Cristo, diga amém. Maturidade dói, maturidade envolve processos, maturidade envolve escolhas de se comprometer cada dia mais com Jesus. Maturidade envolve renúncias, por isso muitas pessoas não amadurecem, porque não querem renunciar. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava, falava, sentia como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. Você precisa sair deste final de semana aqui deixando coisas de menino. O aleluia agora está mais alto para cá? Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Parece que nós estamos viciados em receber, mas nós precisamos nos viciar em renunciar. Nós precisamos entender que Jesus, Ele ensina, Ele cura, Ele prega, mas agora Ele está chamando aqui, dizendo, eu tenho uma missão para vocês se comprometerem, se envolverem, se comprometer com aquilo que eu estou ensinando. Em Hebreus, você vai ver isso. A carta aos Hebreus, irmãos, é uma carta de encorajamento para uma igreja que estava já com sinais de desânimo lá no início. E escrevendo aos Hebreus, o Espírito Santo diz o seguinte, que já era tempo deles serem mestres, já era tempo deles ensinarem, e eles estavam precisando voltar a aprender ainda as coisas elementares. Sabe quantos anos que aquela igreja tinha, aproximadamente? Segundo os estudiosos, de 7 a 8 anos.
e já era tempo deles serem mestres. Então, todo mundo que está aqui nessa comunidade desde o início, já é tempo de você ensinar muito da palavra de Deus a outras pessoas, amém, irmãos? Se comprometer, se envolver, porque o Senhor já está num processo na sua vida. Não espere chegar a um lugar de maturidade. Celebre o processo da maturidade que Deus está operando a cada dia na sua vida, no seu coração. Com cada palavra que você está recebendo, cada exortação que você está recebendo, faz parte de um processo de Deus que está te amadurecendo. Nós não percebemos quando nós estamos crescendo. Às vezes, eu percebo quando eu fico um tempo sem vir aqui. Eu cheguei hoje e falei, Daniel, ano que vem você não pode estar maior não, tá? Cada ano, né? Mas, se o Senhor quiser, né? Deus é quem sabe. Mas como é bom, irmãos, quando a gente encontrar você e você me encontrar, a gente perceber que nós estamos crescendo em Cristo. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo no amor, crescendo na pureza, crescendo na humildade, crescendo na simplicidade. Porque maturidade não tem a ver com as coisas que você faz, com as coisas que você sente, mas tem a ver com aquilo que Cristo está fazendo dentro de você. Às vezes nos quebrantando, às vezes nos tornando menores diante dos homens, mas aprovados diante de Deus. Às vezes nos tornando mais humildes, menos conhecido na terra, mas conhecido no lugar secreto, conhecido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. Às vezes, escute isso com carinho, às vezes com menos alegria externa, mas com uma alegria no seu coração que nada consegue mudar, porque é a alegria do Senhor que está plantada no teu espírito, que vai além das nossas emoções. Deus é um Deus que nos alegra, que nos faz celebrar, dançar. Eu amo dançar na presença de Deus, e como é bom estar aqui louvando, mas existe uma alegria que o Espírito Santo coloca dentro da gente, que mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo quando o culto acaba, mesmo quando a música termina, mesmo quando as luzes se apagam, mesmo quando você está no teu quarto, na tua família, e as lutas vêm, e elas virão, a sua alegria está firmada no teu relacionamento com Jesus, que está na tua história, que está com você em todo lugar, em todo tempo. A maturidade, então, irmãos, vai me levar a esse compromisso de Lucas capítulo 10, o chamado de Jesus. A maturidade me leva a uma obediência, a me comprometer com o que Jesus está falando, me chamando. E olha, observe essa palavra, a maturidade me faz ver como privilégio fazer a vontade de Deus. Porque eu vejo muita gente hoje falando assim, olha, a obra de Deus, ela cansa, olha, servir a Deus é luta, é prova, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. A Bíblia diz, irmãos, que servir ao Senhor, nós devemos servir com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Ou seja, servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus, irmãos, é um deleite. Servir a Deus não é um fardo, porque o fardo de Jesus não é pesado. Jesus tem um fardo para você e para mim. Mas como que é o fardo de Jesus? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto mais maturidade, mais nós nos alegramos pelo privilégio de servir o Senhor. É um privilégio. Às vezes eu encontro gente que fala, pastor, quanto tempo você tem de ministério? Ano que vem eu completo 24 anos de ministério pastoral. Antes disso, 5 anos de seminário, 1 ano de estágio, a igreja que eu pertencia tinha 1 ano de estágio. Então, 6 mais 23 faz a conta, 24, né? Então, deu 30 anos. Você fala, pastor, que peso, que luta, que fardo. Não, irmãos, que alegria, que honra, que privilégio, que privilégio. Não trocaria o chamado do Senhor por nada nessa terra, porque servir a Deus é um grande privilégio. É uma grande honra, e não tem a ver com o que a gente recebe de elogio, não tem a ver com o que a gente recebe, às vezes, até de pessoas que nos dão carinho e afeto pelo que você faz, tem a ver com a honra de servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É um privilégio, e eu quero compartilhar nessa noite, irmãos,
porque uma igreja madura vai ter esse entendimento desse privilégio da missão de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios nesse texto. Quais os privilégios dos filhos de Deus que Jesus nos convida a participar? Em primeiro lugar, irmãos, o privilégio de ser chamado por Jesus. O primeiro privilégio que eu vou enxergar, quanto mais maduro eu for, é que é um privilégio ser chamado por Jesus. Lucas 10, versículo 1, depois disso o Senhor escolheu outros 70. Perceba que antes Jesus tinha chamado outras pessoas. No capítulo 9 de Lucas, fala de alguns que falaram, não, eu não posso ir agora. Não, eu não vou nesse momento. Então há muitas pessoas que Jesus está chamando, mas nem todos estão respondendo ao chamado. Nessa noite eu quero que você entenda uma coisa, é um privilégio saber que Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, está chamando você, está me chamando para fazer parte da missão dele na terra. É um privilégio ser chamado por Jesus. Imagina se o prefeito da nossa cidade mandar chamar você para um cargo importante, por mais que tenha dificuldade da política, você se sentiria privilegiado. Governador do estado. Ou vamos colocar no nosso contexto, para você ficar mais feliz, um pastor de um grande ministério no Brasil, e falasse assim, olha, eu gostaria de chamar aquela pessoa lá da cura, para poder participar desse ministério com a gente, fazer algo grande. Seria um privilégio, seria, irmãos? Seria. Não podemos diminuir isso, é um privilégio. Mas nada se compara ao Filho do Deus vivo, ter olhado para você, cada um que está aqui, e ter chamado você para fazer parte da equipe dele, que vai levar o evangelho para essa cidade, que vai levar o evangelho na sua escola, na sua faculdade, que vai levar o evangelho para o seu vizinho. Você está aqui hoje, nesta noite, você já está sendo abençoado pela palavra, pela presença de Deus. Agora é hora de você entender que é um privilégio você ser chamado por Jesus para se comprometer com a obra dele. Os maduros entendem o chamado como privilégio, e não como esforço, e não como algo negativo, e não como algo perigoso. Olha, cuidado, se envolver com a obra de Deus. Não, irmão, cuidado de você não se envolver. O perigo é ficar fora, não é ficar dentro. O perigo é não se comprometer. Ah, mas tem gente que fica, eu só me comprometo se for totalmente, que é melhor não fazer nada. Não, é melhor você ficar perto, mesmo sem fazer nada, mas sendo ministrado, até que a palavra de Deus te revele que é um privilégio servir ao Rei dos Reis. Chamado por Jesus. E sabe quando Jesus te chamou? Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo, e quando você descobre que Jesus está te chamando para Ele, e para se comprometer com Ele, a palavra de Deus vai te revelando, o Espírito Santo, que isso já fazia parte do plano de Deus na eternidade. Você não está aqui nessa noite por acaso, alguém te convidou, aconteceu algo, você está aqui nessa noite porque Jesus, antes da fundação do mundo, já sabia que você estaria aqui, que o pastor estaria pastoreando a igreja, que teria uma equipe pastoral com ele, que teria irmãos e irmãs intercessores neste lugar. Você jovem que está aqui, você precisa entender que isso faz parte de um plano de Deus, que é honra, é um privilégio você saber que Jesus te amou e te salvou para esta hora, para um chamado sobrenatural. É um privilégio saber que nós somos chamados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Segundo lugar, quanto mais eu amadureço, eu vou entender o segundo privilégio, o privilégio de fazer parte da comunhão com os filhos de Deus. O privilégio de fazer parte da comunhão com os filhos de Deus. Os irmãos já ouviram sobre unidade aqui, não já, irmãos? Glória a Deus. Olha que interessante, Lucas 10, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, Jesus, ele chama outros 70 e ele os envia de 2 em 2. Ele não envia sozinho. Ele não envia você para andar de maneira autônoma, de maneira independente, autossuficiente. Ele manda de 2 em 2. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? É um privilégio ser chamado por Jesus para andar em comunhão, para andar lado a lado, para andar como família de Deus, para andar numa comunhão onde a gente aprende e a gente é edificado um pelo outro. Seu irmão que está aí do seu lado é um presente de Deus na sua vida, amém?
Eu estou falando o que está ao seu lado. Às vezes, o seu melhor amigo dentro da igreja está do outro lado. Mas todos que estão conosco na caminhada, na jornada com Deus, fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Os irmãos mais maduros que nos inspiram e também os menos maduros que nos desafiam a crescer. Nós precisamos entender que é um privilégio quando Jesus envia de 2 em 2. Eu creio que Jesus não deixou escolher, não. Ó, eu quero ir com aquele Jesus. Não, eu só vou se for com aquele outro. Você já viu quando a gente vai dividir em dupla na igreja? Aqui não acontece, não. Só lá. Ah, não, com ele eu não vou, não. E Jesus às vezes coloca com aquele que você não quer. Para provar se você quer amadurecer ou não, irmãos. Quando o pastor agora dividir assim, né? O irmão fala, Jesus, mais maturidade. Não, Jesus. Irmãos, cada irmão nosso é um privilégio de Deus, caminhar lado a lado, caminhar em unidade, caminhar como família de Deus, com parte da comunhão com o Senhor, irmãos. Ele não nos envia sozinho, Ele nos envia como irmãos, como família espiritual. Por quê, irmãos? Porque na nossa maneira de nos relacionar em Cristo, as pessoas vão ver Jesus. Elas vão ver Jesus não só quando você fala de Jesus, não quando você canta sobre Jesus, elas vão ver Jesus como você trata o seu irmão, na nossa unidade, quando você tem paciência, quando você perdoa, quando você ama, quando você anda a segunda milha, o mundo vai olhar e falar, que amor é esse? Você vai falar, é o amor de Jesus que está no nosso coração como igreja. O mundo vê Jesus no amor da igreja. Amado, às vezes mais do que na nossa pregação, em alguns momentos, Jesus falou, nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E qual é o padrão? Como eu vos amei. Então é um privilégio. Relacionamento, na igreja, comunhão, fazer a obra junto, lado a lado, é um privilégio. Uma vez uma irmã falou para mim, pastor, eu quero servir na igreja, eu quero um ministério. E ela olhou para mim e falou, só que eu quero um ministério que eu não preciso trabalhar com ninguém. Falei, ainda não temos ministério com animais na igreja. Ministério veterinário na igreja, ainda não temos. E a ousadia da pessoa pedir isso, eu me lembro, até hoje ela não se envolve. Está lá, participa dos cultos, é abençoada, às vezes chora, às vezes se alegra, mas não consegue crescer, não consegue ter fruto. Amado, Deus está te chamando para uma maturidade real, não é uma maturidade imaginária. E maturidade vem com os atritos do relacionamento. Toda aliança tem pequenos desgastes, que só é superado pelo óleo da unção do Espírito. Casamento é assim, amizade é assim, igreja é assim. Nós vamos tendo, e esses desgastes vão nos obrigando a voltar à cruz, a adorar a Deus, a se derramar no altar e a praticar o que a gente canta e o que a gente ouve na palavra de Deus. Então, Jesus manda de 2 em 2. 2 em 2. Isso é privilégio. Não veja a comunhão na igreja como algo difícil, doloroso. Veja como privilégio. Terceiro lugar, quanto mais maturidade eu vou entender, terceiro privilégio que Jesus me dá na missão dele. O privilégio de ser um intercessor que trabalha com Jesus. Irmãos, olha esse texto, Lucas 10. Jesus, no versículo 2, ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem é o dono da seara? O Senhor. Ele sabe que tem poucos trabalhadores? Sabe. O que ele poderia fazer, irmãos? Ele mesmo despertar os trabalhadores. Mas ele nos deu um privilégio. Sabe qual é o privilégio? De, através da intercessão, você participar das manifestações do reino de Deus na terra. A intercessão não é um peso, não é uma dificuldade, não é só para alguns. A intercessão é um privilégio que Deus deu a nós, de ouvir o que Ele fala na oração e orar pela manifestação da vontade dEle na terra. Parece meio burocrático, não parece? Eu chegar, pastor Rodrigo, tem poucos trabalhadores, eu tenho visto isso.
E aí imagina que eu posso arrumar trabalhadores para ele. E eu chego, pastor Rodrigo, então você peça a mim para que eu possa enviar. Se eu estou falando com ele, por que eu tenho que falar para ele pedir para mim? Porque intercessão não é pedir, intercessão é relacionamento. O Pai quer que você conheça o coração dele pela obra, o coração dele pelos obreiros, o coração dele pelas necessidades do mundo. Ele quer que você conheça o coração dele pelas ovelhas perdidas. Então, quando você ora, você ouve o coração do Pai e você participa do que o Pai está fazendo. É trabalhar junto com ele, é trabalhar com o que ele está fazendo em toda a terra. Nesse momento onde nós estamos vendo mais guerras sobre o mundo, porque hoje, você fizer uma pesquisa, há praticamente mais de 20 guerras acontecendo no mundo, mas a gente ouve mais as mais da mídia, né? Você pode interceder, e Deus está operando em qualquer lugar do planeta através da sua oração. Mas não é uma oração que a gente faz como a gente quer. O Pai vai nos ensinando a orar, o Espírito Santo vai nos guiando. Então interceder é um privilégio. Interceder é um privilégio de acessar a sala do trono pelo sangue de Jesus, e na comunhão com Deus, você está participando do que Deus está fazendo na terra. Irmãos, vida com Deus nunca ela é uma vida monótona. Nunca é. Só se torna monótona quando nós não estamos buscando a presença dele. Aí se torna só rotina. Está no dia do culto? Não está no dia do culto? Tem congresso? Não tem congresso? Vai ter louvor ou não vai? Vai ter isso ou não vai? Agora, se você entende pela maturidade do Espírito, que você agora está em Cristo, você faz parte do chamado dele, você faz parte dos 70 que ele está enviando, você faz parte também dos intercessores. Você é uma casa de oração na sua casa, no seu quarto, na rua, por onde você vai, você é uma casa de oração para todos os povos. Você está trabalhando para Jesus o tempo todo. Quantos aqui trabalham para Jesus de tempo integral? Tem um grupo bom, os outros não, né? Trabalho para quem nos outros horários, irmão? Quantos trabalham para Jesus em tempo integral? Ah, me aumentou, aleluia! Glória a Deus, aumentou aí, irmão. Você está na escola, você está disfarçado, você é um embaixador do reino de Deus disfarçado de aluno. Você é um embaixador do reino de Deus disfarçado de professor. Você é um embaixador do reino de Deus disfarçado de pedreiro, disfarçado de psicólogo. Amado, no fundo você é um embaixador do reino de Deus. Onde você chega, você manifesta o reino dos céus na terra. E você faz isso através da oração. Da oração. Você não precisa orar em voz alta, você está ali em oração, no seu coração. De vez em quando você entra num lugar mais quieto, ora. Eu às vezes coloco um fone no ouvido para ficar orando, o pessoal pensa que eu estou cantando, mas eu estou orando. Ainda mais no supermercado, né? As músicas altas. Eu entro orando. Irmão, você é casa de oração, isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Ser intercessor não é peso, não. Existe fardo de oração, é um outro assunto, os irmãos sabem disso. Existe um momento que Deus vai compartilhar com você um fardo de oração, uma súplica, uma dor, como Daniel no capítulo 9, como Jeremias, como o Senhor Jesus mesmo chorando por Jerusalém. Mas, amado, orar é um deleite para os filhos de Deus. Quero caminhar mais um pouquinho, mais 2 privilégios que eu quero compartilhar nessa noite. O quarto privilégio que nós temos e entendemos quando somos maduros é o privilégio de levar a paz de Jesus para um mundo que está em desespero. O privilégio de levar a paz para um mundo que está em desespero. Irmãos, não é profecia o que eu vou falar. Em um certo aspecto, não. Os irmãos têm percebido o número de suicídio como tem crescido, né? De 2010 para 2011, Deus me deu uma impressão no meu espírito. Nós ficamos chorando na igreja sobre o suicídio. E foi depois de 3, 4 meses, começou a crescer o número de maneira absurda. Não se engane, nós vamos ver isso aumentando nos próximos meses. O mundo está em desespero. Por muitas razões. Por muitas razões. Uma delas é que o mundo hoje, ele está colocando toda a sua expectativa nas coisas da terra, nos prazeres deste tempo.
As pessoas estão cada dia mais hedonistas, ou seja, idolatrando o prazer. E aí elas têm tanto prazer, que chega uma hora que elas não têm prazer, elas começam a entrar num tédio, numa frustração, e elas não sabem o que fazer com isso. Há a decepção religiosa, muitos falsos pastores e problemas que envolvem igrejas e de escândalos. Essa semana um escândalo muito terrível, me entristeceu muito, fora do Brasil, mas de ministérios que a gente conhece, e isso vai gerando em alguns um certo tipo de desapontamento, desesperança. E aí tem a questão das guerras, que agora é ao vivo, é terrível aquilo. Hitler, ele escondia o que ele fazia com os judeus, porque as pessoas não imaginavam. Hoje está sendo exposto e há pessoas fazendo o mesmo, apoiando o antissemitismo. Nós vamos entrar num tempo de mais desespero. E a Bíblia fala sobre isso, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação. Alguns creem que vamos passar ou não. A questão é que enquanto estivermos na terra, Jesus falou, no mundo tereis, mas sabe qual é o privilégio que nós temos? Você é um mensageiro da paz no meio de um mundo que está em desespero. E você tem uma promessa. Jesus falou, eu estarei com você todos os dias. Então se eu e você estivermos olhando para Cristo, se enchendo da palavra, no lugar certo, adorando a Deus com o povo de Deus, nós podemos ter dias maus, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter dia até de não saber o que fazer, mas a paz que excede a todo entendimento, guardará a tua alma e a tua mente em Cristo Jesus. E você tem o privilégio de ter paz no mundo deste. Mas a paz está em Cristo, lembre-se disso. A paz não está em você estar em um culto, a paz não está em você ter um momento alegre num congresso, a paz está numa vida em Cristo. E quando você perceber que essa paz diminuiu, ou se você estiver se sentindo desesperado, perdeu essa paz, volte-se de todo o coração para o Senhor Jesus, porque Ele te dará a paz. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Ele não vai te dar uma paz, Ele vai dar a paz dele. A mesma paz que ele tem, vai guardar você. E ele fala, eu te dou não como o mundo a dar. Não espere a paz de Jesus como o mundo. O mundo oferece uma paz que depende das circunstâncias. Quando você resolver aquela sua pendência, quando você receber aquela bênção que você espera, aquilo que você tem tanta expectativa acontecer, aí você vai ter paz. Não é essa paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá é, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendam de mim, e achareis descanso para a vossa alma. Ele é a sua paz. E sabe o que Jesus falou aqui? Nesse chamado para os 70? Eu vos envio. Eu vos envio para o meio de lobos. Ou seja, um mundo que está em desespero, pessoas querendo destruir umas às outras, pessoas brigando por política, pessoas brigando com quem pensa diferente delas. Jesus falou, mas vocês vão entrar em cada casa e vocês vão falar, a paz, o shalom, a paz de Deus, seja sobre vocês. Sabe que privilégio, irmãos? E ele está nos dizendo claramente, nem todos vão receber. Ele diz, quando tiver um filho da paz, alguém com o coração aberto para a paz vai entrar e vai permanecer. Você tem o privilégio de levar a paz de Jesus para outras famílias. Você precisa sair daqui na tua casa, você precisa chegar lá e você liberar a palavra de paz. E a paz vai entrar no coração de alguns, e aqueles que não a receberem, essa paz não vai ser perdida. A Bíblia diz que ela volta para você. Você vai sair com a paz de Deus, ou seja, ninguém que rejeitar a paz, vai tirar a paz que Jesus te deu. A maturidade me faz ver isso como um privilégio, só pode ser um privilégio. Um mundo que não tem paz, eu tenho a vida naquele que é o príncipe da paz, naquele que é a paz. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando estava naquele navio, lá em Atos 26, 27, quando ele está indo para Roma, todo mundo estava desesperado. Chegou um momento que o próprio apóstolo Paulo falou assim, olha, nós corremos risco, porque a tempestade estava aumentando, as pessoas desesperadas, mas ele
foi dormir e Deus deu a ele uma palavra. Jesus apareceu para ele e falou: fica firme, Paulo, porque eu dei todos que estão com você nesse navio, ninguém vai se perder. E Paulo tem aquela paz. E ele levanta pela manhã e fala: o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, ele vai guardar a gente até a chegada deste navio. Amado, você é como o apóstolo Paulo naquele navio. Tem dias que parece que tudo está dando errado perto da gente, com a gente, que até a gente acha que não vai dar conta. Mas se você parar para ouvir Jesus, Jesus vai chegar diante de você e vai te dar uma palavra que vai te encorajar, e você vai encorajar a outros que estão no meio do desespero. Essa paz que Jesus nos dá. E é interessante, Jesus, ele não romantiza o chamado. Ele não diz: olha, eu vou enviar vocês para um lugar muito bom. Às vezes a gente vai falar com os missionários, né? A gente fica querendo encorajar os missionários: olha, você está indo para um lugar. Irmão, nós temos que ser realista. É difícil, é duro. Nós enviamos uma missionária este ano, a irmã Larissa. Ela está na Albânia, o maior país na Europa no número de islamismo. Ela está lá. Essa semana eu fiz uma videochamada, falei: como que está aí? Eu preocupado com ela, e ela nem... Ela falou assim: pastor, aqui a maioria é secular, não estão nem falando da guerra, eu não sei nada da guerra. Ela estava preocupada com outras guerras. Ela está numa cidade com 20 mil habitantes, só tem uma igreja, eu acho que a igreja deve ter 15 membros. E ela falou: eu estou feliz, porque agora tem alguém que toca teclado na igreja, olha só. E ela lá pregando o evangelho, aprendendo o idioma. Então tem os desafios, tem missões, ministério na igreja. Irmão, não é uma Disneylândia, não é um lugar que Jesus te chama para tudo dar certo, tudo acontecer do seu jeito, não. Na verdade, irmãos, eu quero falar isso para você muito sincero. A missão que Deus nos deu para cumprir, ela é impossível de ser cumprida. Ela é impossível de ser cumprida na nossa força, no nosso recurso. Ela só é possível porque Jesus é quem vai conosco, Jesus é quem faz a obra, Jesus é quem nos capacita, Jesus é quem nos cura, Jesus é que tem paciência conosco. A missão só é possível porque Cristo vai conosco. Sem Ele a igreja não anda, sem Ele o ministério não anda. Pode ter gente habilidosa, pode ter gente com boas intenções, pode ter gente alegre, mas não é isso que faz a obra de Deus. A igreja anda pelo poder do próprio Senhor Jesus. Ele é o cabeça e Ele é o fundamento, Ele é o centro da igreja, Ele é quem sustenta a igreja em suas mãos. É Ele que sustenta os 7 candeeiros em suas mãos. Lembra de Apocalipse? Não é você que está de pé porque você decidiu ficar de pé. Se estamos de pé é porque a graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus é maravilhosa, né, irmão? Você trabalha, você olha para trás e fala: não fui eu, foi a graça. Foi a graça de Deus. É a graça de Deus que tem sustentado essa igreja a cada ano e vai continuar sustentando até a volta de Jesus. Então Jesus, por isso que Jesus falou: não levem nada. Ele está falando aqui para você depender dele, sabe, irmãos? Lá na frente tem um momento que Jesus fala: agora vocês devem levar. Eu sempre explico isso, porque quando eu fui para a Argentina, eu passei fome, que eu falei assim: vou depender de Deus. Eu dei tudo quando cheguei lá. Perdi 4 quilos. Estava muito frio, não podia comprar nada, fiquei trancado numa casa, e a comida era bem escassa, e agora eu continuo dependendo de Deus. Mas quando eu viajo, eu tenho minhas barras de proteína escondidas em algum lugar. Na minha mochila. Tem o outro texto que Jesus fala: agora leve. Então eu leio o outro texto. Mas eu leio esse quando a gente está passando por aquele momento que você não pode levar muita coisa. Você tem que depender de Deus. Irmão, se o que você está fazendo agora não depende totalmente da graça de Deus, pode ter certeza que você está fora da vontade de Deus. Porque todo chamado de Deus é um chamado para uma dependência total dele. Por isso que às vezes nós vamos olhar e falar: está faltando recurso, está faltando isso, está faltando aquilo. Não é para desesperar e nem para questionar. É para adorar a Deus e suplicar ao Senhor da Seara que Ele mesmo manda o recurso para todo o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, irmãos, Jesus falou para não saudar ninguém no caminho, não é para você ser mal educado. Ele está falando do foco da missão.
Às vezes na igreja a gente faz muitas coisas que Jesus não mandou fazer. Nós temos que ter foco na missão que o Senhor nos mandou fazer, que é adorá-lo, levar a sua palavra, que é fazer a vontade dele e não se distrair com muitas coisas. Então, a ninguém saldeis pelo caminho é manter o foco, não ficar perdendo tempo com aquilo que Deus não te chamou para fazer. E eu penso que o celular é uma das coisas que nós temos que vigiar muito nesse tempo, né, irmãos? E em último lugar, para a gente concluir a palavra dessa noite, quanto mais maduro, quanto mais relacionamento com Jesus, eu vou compreender o privilégio de saber a minha identidade e o meu destino em Cristo. A minha identidade e o meu destino em Cristo. Porque, irmãos, se Jesus terminasse o texto de Lucas 10, apenas mostrando as grandezas que esses 70 experimentaram, irmãos. Porque esses 70, eles voltaram felizes, alegres, porque eles expulsaram o demônio, eles curaram enfermos, eles estavam, sabe, jubilosos. E aí Jesus vai e fala assim, ó, vocês devem se alegrar mais por uma razão. Qual é a razão, irmãos? Lucas 10, versículo 17. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se fosse a gente ouvindo só até aí, a gente já ia dar um glória a Deus, né? Jesus, aleluia, Jesus. Satanás caiu, foi derrotado, aleluia. Irmãos, é maravilhoso saber que você, em Cristo, está vencendo o diabo, amém? O inimigo não está te vencendo, você está resistindo ao diabo e ele foge de nós. Mas continuando a leitura, Jesus fala, eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E é importante você perceber o que está aí, e nada absolutamente lhe causará dano. Porque tem muita gente achando que se a gente faz a obra, se a gente repreende demônios, se a gente orar, nós vamos ter retaliação. Tira isso da sua mente hoje. Se você está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, você vai ter, sim, confrontos com o inimigo. Mas Jesus já falou, nada vos causará dano algum. Às vezes acontece coisa que a gente fala que foi o diabo, que nem foi. E a gente fica com medo. Pastor, então, a gente sofre, né? A gente fica gripado, tem irmão que já fala, isso é espiritual, pastor. É retaliação. Eu falo, que isso, não pode nem ficar gripado. Teve um que falou para mim, manda essa gripe pro inferno. Eu falei, o diabo ficar gripado? Não sei. Os irmãos começam a achar que tudo é retaliação. Irmãos, quando a gente está em Cristo, fazendo a vontade de Deus, o que nós vamos ter é colisão. Existe um confronto. Nós não podemos diminuir o confronto que tem. Mas nós não podemos ter medo de fazer a obra de Deus por causa de contra-ataque nenhum. Você precisa receber do Senhor essa revelação da identidade sua como filho. E olha o que Jesus fala no versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Quanto mais maturidade cristã, mais a nossa alegria vai estar no céu do que na terra, na identidade de filhos, do que apenas naquilo que a gente faz. Mais a nossa alegria vai estar na certeza da nossa salvação, do que nos momentos felizes que nós temos como ser humano, que Deus nos dá. Fala sério, irmãos, expulsar demônio é uma coisa maravilhosa. É muito bom. Você vê uma pessoa endemoniada e você vê a pessoa liberta. E às vezes os demônios falam algumas coisas, você não tem que dar ouvido aos demônios, porque eles são mentirosos. Mas às vezes eles falam umas coisas que você fica até assim, impressionado, né? Uma vez nós fomos expulsar demônio lá perto da igreja e passou umas pessoas na hora, as pessoas, o que está acontecendo aí? Os demônios falaram mal da gente para eles. Os demônios falaram assim, ó, eles sempre estão no meu caminho me atrapalhando. Eu falei, rapaz, coisa boa. Eu fiquei feliz, eu falei, estou mesmo, e continuarei. Porque Jesus nos chamou, irmãos, para fazer a vontade dele, manifestar o reino de Deus na terra. Todo mundo que está comprometido com o Senhor, ele está indo contra as portas do inferno.
Quantos aqui estão indo contra as portas do inferno, amém, irmão? Agora, a nossa alegria não pode estar na libertação, ou de falar de demônio, ou de se exaltar, porque Deus nos usou. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus aqui está refinando a motivação deles. Jesus aqui está amadurecendo o foco deles. Jesus está falando, vocês foram usados, neste final de semana você foi abençoado, e eu tenho certeza que não foi só os pastores que foram usados aqui não, você que está aqui louvando, participando, servindo, adorando, você que está aqui ofertando, você está sendo usado por Deus. Deus está te abençoando nestes dias aqui, e bênçãos que você recebeu aqui, elas vão frutificar nos próximos dias. Mas Jesus está dizendo, alegrem-se mais, porque vocês pertencem a mim, vocês são meus filhos, o nome de vocês está no céu registrado, vocês têm a eternidade para estar comigo, louvado seja o nome do Senhor. A maturidade refina o meu foco. Irmãos, eu tenho aprendido isso e eu não tenho nenhum problema para falar coisas que eu tenho aprendido há pouco tempo. Talvez de 2 a 3 anos para cá, eu tenho aprendido uma coisa. Quanto mais eu amadureço, mais o meu foco fica somente em Cristo. As outras coisas são maravilhosas. Missões é maravilhoso. Ministrar louvor é maravilhoso. Eu estava ali orando quando passou, eu estava orando pelo Ministério de Dança. É maravilhoso ver os nossos jovens hoje entendendo a arte como consagrada para a glória de Deus. É maravilhoso você servir no corpo de Cristo, é maravilhoso, irmãos, participar do que Deus está fazendo, mas nada pode tirar o nosso foco. O nosso foco é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É só você ler de Gênesis a Apocalipse, o foco está no Cordeiro. Ele é o centro de todas as coisas. Quanto mais maturidade, menos você vai olhar para os defeitos da igreja. Menos você vai olhar para os teus próprios defeitos, menos você vai olhar para as virtudes suas ou dos outros. Você vai começar a perceber que você nasceu para Cristo, você vai olhar para Ele e vai adorá-lo. Por isso em Hebreus, para encorajar a igreja, Hebreus 1 e Hebreus 12, são os 2 textos que mostram o que o Espírito Santo faz para encorajar a igreja, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Hebreus 12. Hebreus capítulo 1, fala de quem é Cristo. Ele é superior aos anjos, Ele é superior ao sumo sacerdote, Ele é superior a todas as coisas, Ele é superior à lei. Se vocês mantiverem os olhos em Cristo, vocês vão continuar crescendo, amadurecendo, e quanto mais maduro, mais vocês vão querer falar dEle, olhar para Ele, glorificar a Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso, Jesus aqui se alegrou com a volta dos 70, ele não menosprezou. O texto diz que ele exultou e falou, Pai, obrigado, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Ou seja, é um privilégio, tudo isso que nós falamos, porque é a revelação da graça. É um privilégio você ser membro da igreja do Senhor, participar do que Ele está fazendo. Mas Jesus aqui está mostrando, o foco da igreja precisa ser sempre a sua identidade de filho, pertencimento a Cristo. E eu termino com uma ilustração. Eu esqueci o nome da missionária, minha esposa, eu ia pedir para ela, hoje eu não pesquisei. Essa missionária já está com o Senhor Jesus há alguns anos, e ela serviu ao Senhor, ela era na Inglaterra, serviu ao Senhor, eu não tenho certeza, mas acho que foi Gana. Não. O nome dessa missionária é um nome mais difícil. Mas ela saiu da Inglaterra, nova, foi para Gana e estava, naquele tempo, aquele país estava numa guerra e ela estava ajudando a construir um hospital. No meio daquela guerra, invadiram aquele hospital, queimaram aquele hospital, ela foi presa, ela foi violentada. E ela disse que suportou tudo, mas quando ela começou a ser violentada, abusada sexualmente por aqueles terroristas, ela falou, Jesus, o Senhor me abandonou. E naquele momento ela disse que Jesus falou com ela, eu estou permitindo você sentir um pouco das dores que eu sinto por este povo, para você saber o que eu sinto por este povo.
E ela foi solta, levaram ela de volta para o seu país, para a Inglaterra, foi tratada, curada, ministrada, recuperada psicologicamente. Quando ela ficou boa, ela falou, eu quero voltar para o país. E a igreja falou, se você for, nós não vamos enviar. Nós não somos responsáveis, o país estava com a guerra ainda maior, tudo que ela tinha passado, ela falou, Jesus falou comigo, eu vou com vocês ou não. Que coragem, né? E ela foi. E Deus deu graça, ela continuou, o hospital foi restaurado, ficou muito mais bonito, a guerra acabou naquele país, e ela, no final da vida dela, ela viajou muito nações, incentivando pastores, encorajando missionários, e uma das últimas cartas que ela escreveu, depois os irmãos me lembrando, eu envio para o pastor, eu tenho ela mais na íntegra, mas ela fala para os missionários, irmãos, ela diz para os missionários, o problema nosso é quando a gente não quer só Jesus, quando a gente quer Jesus e a bênção, quando a gente quer Jesus e as riquezas, quando a gente quer Jesus e o reconhecimento das pessoas, quando a gente quer Jesus e o elogio dos homens, nós não vamos avançar. O nosso problema é quando a gente não quer só Jesus. Amado, quanto mais maturidade, Jesus será suficiente para todas as áreas da nossa vida. Só Ele é suficiente. Vamos ficar em pé para a gente orar nessa noite?